tudo seu na internet. Banco do Brasil oferece Bom Dia Brasil. Bom dia. Bom dia. Foi o pior desastre aéreo do mundo desde 2002. O momento da tragédia, o avião passa em alta velocidade. Do lado esquerdo do vídeo, um clarão. Essas imagens são o ponto de partida da análise dos perigos. Hoje no estúdio em São Paulo, nosso convidado é o ex-comandante da Aeronáutica, especialista em tecnologia de segurança. A pista principal de Congonhas deve permanecer fechada até amanhã. O Ministério Público quer fechar o aeroporto até o fim das investigações. E o Bom Dia vai mostrar também. Há mais de 30 horas, bombeiros se revezam nos trabalhos de resgate. Pelo menos 20 corpos ainda não foram localizados. 12 vítimas foram identificadas. O primeiro corpo chegou a Porto Alegre de madrugada. O governo se reúne e não descarta a possibilidade de construir outro aeroporto em São Paulo. Mas Congonhas pode fechar? Miriam então comenta os prejuízos econômicos com a crise aérea. São muitas as perguntas, enorme a perplexidade, grande a indignação, profundo os sofrimentos das famílias e ainda nubladas e desencontradas as versões para a tragédia. Os técnicos analisam o momento exato do pouso, a velocidade, o ponto em que o avião tocou a pista no aeroporto de Congonhas, e essas cenas foram registradas pela Infraero. Esse material vai ser usado para tentar esclarecer as causas do acidente que deixou o Brasil de luto. Vamos a São Paulo falar com o Chico Pinheiro. Chico, o que mostram exatamente essas imagens da Infraero? Essas imagens mostram o momento desse pesadelo, do qual parece que a gente não consegue sair, né? O avião toca a pista numa velocidade quase 3 vezes maior do que o normal. É impressionante. O que se investiga agora é porque ele chegou tão rápido. As imagens, as câmeras de segurança do aeroporto de Congonhas têm sido fundamentais para a investigação, mas ainda há muitas questões para as quais não há resposta. A primeira imagem mostra o momento em que o voo 3054 toca o solo em Congonhas, antes da marca de 1000 pés, que delimita a margem de segurança para pousos. Às 18 horas e 49 minutos, pouco antes do jato que se acidentou, outro Airbus do mesmo modelo pousa e percorre o trecho principal da pista em 13 segundos. 2 minutos depois, é a vez do voo 3054 da TAM passar, em 3 segundos. É o que se vê por este ângulo. Esse é um dado que não deve ser considerado isoladamente. Ainda não dá para determinar se houve derrapagem da aeronave. Os principais dados, eu volto a dizer, serão aqueles que levantaremos dos gravadores, tanto de voz quanto de dados, para que determinemos se a aeronave estava nos parâmetros previstos de pouso, de peso e de utilização desta pista. Aparentemente, houve uma tentativa de reverso na parte, no fio intermediário, mas não aparece a mesma coisa na parte final do filme, na parte final da pista, vamos dizer. Então pode ser que tenha tentado acionar o reverso, não tenha conseguido, tenha sentido que não ia parar e tenha tentado arremeter. Outra câmera do aeroporto mostra o 3054 passando reto pela pista e um clarão. E a seguir, o que parece ser outra explosão. Em entrevista coletiva, a TAM negou que o avião estivesse pesado demais e não há nenhum registro de problema anterior com a aeronave. No livro assinado pelo comandante em Porto Alegre antes do embarque, também não existe nenhuma observação sobre a aeronave. A TAM ainda não teve acesso à leitura dos dados de voo nem dos dados de comunicação. No caso em particular do nosso acidente, eu volto a insistir que o importante é que a gente aguarde as investigações para saber qual foi o real motivo desse acidente. A TAM deve começar nos próximos dias a entrar em contato com os familiares das vítimas para tratar das indenizações. Posso assegurar que todas as medidas indenizatórias serão feitas da maneira mais rápida possível, incluindo pagamentos antecipados para poder fazer frente às despesas imediatas desses familiares. E, obviamente, com profundo respeito, né, à dor irreparável que eles têm e ao profundo respeito ao sigilo desta informação, até com implicações de segurança dessas pessoas. A
caixa preta será mandada para os Estados Unidos, onde começará a ser analisada na segunda-feira a recuperação das conversas entre o piloto e a torre e os pilotos dentro da própria cabine. Essa análise será concluída na quarta-feira, mas toda investigação não deve terminar antes de 8 meses. Renato. E todas as perguntas e versões são um pouco precipitadas antes que se conheçam realmente todos os detalhes da investigação. Falha humana, problemas técnicos no avião, pista inadequada, tempo ruim. Ninguém vai poder ter certeza antes do término das investigações. As inspeções em Congonhas já começaram. A Polícia Federal vai investigar se a pista, que passou por reformas, tinha mesmo condições de ser liberada no fim do mês passado, sem as ranhuras que ajudam a escoar a água. Não existe possibilidade de derrapagem nessa pista nas condições atuais. Por volta de 20 minutos que antecedeu ao trágico acidente que nós todos assistimos, infelizmente, uma equipe da Infraero, a pedido da torre de controle, fez uma inspeção visual na pista e não detectou qualquer anormalidade, quer seja de deficiência de pavimento ou de acúmulo de água. A possibilidade de falha humana não está descartada. Um erro humano pode ter sido um outro fator preponderante, uma aproximação muito veloz ou muito alta. O ex-presidente da Varig comentou os efeitos da pressão por tarifas mais baixas e da competição entre as empresas aéreas. Leva a uma superutilização da sua frota, né? Basta dizer que hoje em dia os índices de utilização são altíssimos das frotas. Isso tudo dentro do plano de manutenção, não estou absolutamente dizendo que há uma transgressão da segurança ou da manutenção, mas você está aproveitando, é característica hoje em dia do negócio de você aproveitar o máximo que se possa. A TAM disse que é preciso esperar o fim das investigações que vão apurar se o avião tinha problemas mecânicos ou estava pesado demais e por isso não parou na pista. Ainda não há prazo para uma resposta definitiva sobre o que provocou a maior tragédia da aviação civil brasileira. Profissionais e especialistas do setor de aviação afirmam que, neste momento, a concentração de voos em Congonhas deve ser revista, principalmente porque a cidade cresceu muito ao redor do aeroporto. Num processo que acontece há décadas, a distância entre as pistas, os prédios e as avenidas gera preocupação. O fato do aeroporto ter ficado cercado pela cidade de São Paulo. Então, há uma falta de sincronismo completa, aliás, isso acontece na atividade industrial de risco, entre a autoridade que licencia a habitação, que permite que os prédios sejam construídos àquela distância, e a autoridade que é responsável por gerenciar o risco no caso do tráfego aéreo. É um momento de muita cautela. Por enquanto, há hipóteses, versões e dúvidas, Chico Pinheiro, como essa que alguns especialistas estão levantando sobre a localização do aeroporto de Congonhas. Pois é, essa é a resposta para essa pergunta, Renata, ela varia muito. Se quem fala é um vizinho do aeroporto de Congonhas, é claro, a resposta é que ele tem que ser fechado. Já as companhias aéreas afirmam que é seguro operar ali. Falta encontrar um ponto de equilíbrio entre as necessidades de passageiros, de empresários e de moradores. Um aeroporto cercado de prédios por todos os lados. Congonhas tem uma localização estratégica e, ao mesmo tempo, perigosa. A gente brinca que a gente trabalha praticamente dentro do aeroporto, mas vai evacuar tudo? Como é que vai fazer? Então o aeroporto tem que sair do lugar, né? O acidente reforçou a pergunta: qual é o futuro de Congonhas? O assunto é polêmico e opõe interesses de moradores, empresas, passageiros e autoridades. O governador José Serra defende a redução do tráfego. É um aeroporto que tem um problema estrutural. Não para funcionar, mas para funcionar nesta escala que vem. Ou seja, pode continuar como aeroporto, mas evidentemente deveria haver uma redução do número, do volume de tráfego aqui desse aeroporto. Esta é uma decisão que cabe à Agência Nacional, a ANAC, cabe ao governo federal, cabe à esfera federal. E o governo de São Paulo vai fazer sentir o seu peso nisso. Congonhas é o aeroporto mais movimentado do país. São cerca de 50 mil passageiros por dia. Esse representante da aviação executiva teme os impactos econômicos em caso de paralisação. 40% da aviação executiva do país
está baseado em Congonhas ou usa Congonhas com frequência. Dá para você restringir